Queria falar sobre o Fundeb agora. O Fundeb está uma proposta está em análise pelo Congresso. Na verdade, um pedido de vistas na comissão especial adiou a votação do texto para o dia 4 de março. E o que se discute é aumentar a parcela que o governo, o ente federal, contribui, né? Então, Rodrigo Maia, presidente da Câmara, falou em aumentar em 10%. Então, daí, num prazo de 6 anos, essa contribuição aumentaria para 20%. É um número interessante. Há riscos desse projeto não passar no Congresso e o Fundeb deixar de existir, porque vence o prazo no final do ano agora. Se não for aprovado, ele deixa de existir. Queria saber de vocês. Se me permite, Thalita, eu queria localizar o Fundeb. Um ano depois da LDB, que é de 1996, e que discutiu nas últimas páginas dela a questão dos recursos, criou-se um fundo, tá bem? O fundo é um complemento do que estava escrito no artigo 214 da Constituição da República. Vai ser criado um fundo. Fundo significa além daquilo que já se deve dar. Sim. O fundo é sempre complemento. Não é pouco, não, mas é complementar. 18% da União para a educação, ou para professores, estudantes, formação, trabalho, pesquisa, tudo isso. Pois bem. E estados e municípios, 25 cada um. Isso em regime chamado de colaboração. Essas são as palavras mágicas da Constituição de 88. Muito bonita, aliás. Em regime de colaboração. Não é de competição, não é de briga, não, é de colaboração. Criou-se o fundo em 97, chamado de Fundef, foi até 2007, com este nome específico para a educação fundamental. A meninadinha da creche e do ensino infantil estava sem. Sim. E mesmo o pessoal do ensino médio estava sem. Porque o ensino médio teve grandes problemas, como você sabe, porque ficou sem. Mas, em 2007, para vigorar até 2020, mudou o nome. Portanto, é um Fundo Nacional para o Desenvolvimento da Educação Básica. E que tem, entre outras funções, de construir 2 grandes indicadores para a educação. Um deles é o custo aluno qualidade inicial e o custo aluno qualidade permanente, que continua, né? Ou seja, medir, compulsar, analisar, levantar dados sobre a realidade das escolas brasileiras, dos alunos de todos os lugares deste país, não? Sem privilégio de ninguém. E descobrir quanto custa cada aluno no total da sua vida de estudante, incluindo seus professores, escola, material, etc., e gastar com ele. E isso está ligado menos a simplesmente os 18 aos 25, mas ao PIB. Atrela ao PIB. Por isso que o Plano Nacional de Educação, 2014-24, que vai indo moribundo, está morrendo neste governo, e de Temer para agora é morte certa. Não? Esse Plano Nacional de Educação tem lá nas metas 19 e 20 para mostrar que deveria ser construído esses indicadores e que, portanto, se passasse a gastar de uma maneira científica, de uma maneira organizada. Por isso eu digo, todos nós que participamos das grandes reuniões, comissões, etc., iríamos ter de gastar de 5,8 para 7, de 7 para 8, de 8 para
talvez 10% do PIB. Portanto, não chegamos aos 7%. Tá? Não chegamos nunca aos 7%. Apesar de o ano passado, por exemplo, porque tinha dinheiro em caixa, não tem como não fazer, este governo, ano passado, distribuiu 157 bilhões do fundo. Mas ele não podia não ter gastado, porque senão ele ia gastar em quê? Mesmo assim, é bastante pouco, porque o plano era, com uma leitura mais completa dos gastos de cada estudante, mas não é para pensar em São Paulo, não, ou no Recife, é para pensar no filho do pessoal que mora na beira dos rios, é para pensar no mundo indígena, é para pensar no mundo nômade do Brasil, para pensar em todos, desde quando a criança nasce, precisa ir a uma creche, até que vai para a universidade. Essa gente tem de receber dinheiro do Fundeb e, portanto, tem uma conexão, uma coisa que não está sendo feita. Nenhuma leitura científica da vida desta criança, desse adolescente, para chegar aos 7, 8 ou 10. E agora, uma deputada que é muito ligada à educação propõe 20, quando a briga é essa. O governo diz não o tempo inteiro. Sim. O governo diz não o tempo todo e a luta está agora no Congresso Nacional. Deveria haver uma tremenda mobilização para podermos chegar a não só um número real, mas uma leitura real do Brasil que se educa. Giba, queria saber a sua opinião sobre o Fundeb, mas eu também queria que você apontasse perspectivas, o que fazer diante disso tudo. Falar o de hoje ou de amanhã, né? Thalita, o Fundeb é a principal discussão deste ano na educação brasileira. Pegando até um gancho do professor, tem municípios que usam 70% dos seus gastos com educação no município é pelo Fundeb. A não aprovação do Fundeb, vamos pensar num absurdo, que a sociedade brasileira não pode permitir, não são os parlamentares, sociedade brasileira. A não aprovação do Fundeb desmonta completamente o nosso sistema de educação básica no Brasil, por inanição, por falta de verba. Então, não tem como o Fundeb, de alguma forma, não ser, no mínimo, prorrogado. Né? Ele deveria, na verdade, ser colocado permanentemente como PEC na Constituição brasileira. Sim. Né? O Fundeb, ele é democrático, porque justamente ele é um complemento para aqueles municípios que mais precisam. E o professor deu algumas pinceladas sobre o CAC, né, o custo aluno qualidade. E uma grande luta que a gente tem na educação é que a gente não pode esquecer que, da mesma forma que tem as cidades muito pobres, no estado de São Paulo, por exemplo, na cidade de São Paulo, tem regiões muito pobres, a Brasilândia, Paraisópolis. E a ideia que a militância da educação tem, que a gente propôs já há muito tempo, tem várias gavetas no Congresso com vários projetos, né, é que justamente se consiga alocar mais verbas para aquelas escolas que estão em regiões onde mais precisa. Sim. Os dados do PISA mostram isso. As melhores notas do Brasil, elas estão espalhadas. As piores notas estão nas escolas mais carentes. Então, o Fundeb é uma necessidade nacional. Nem que seja para aprovar o que se já tem. Sim. Com um pouco mais de porcentagem, teria que ser uma coisa mais qualificada, não são porcentagens. Era bom definir exatamente para cada região quanto que um aluno custa. Eu não gosto muito da palavra custo, porque o governo agora transformou tudo em cortar custos, sim, né? Sim. Mas o CAC é justamente para que se tenha qualidade, quanto que um aluno brasileiro, dependendo da região onde ele está, quanto que ele precisa de valor para que ele tenha uma educação de qualidade. Mas Esse essa é o divisão princípio. do Fundeb hoje é igual para todas as regiões, não é essa divisão de lugares mais carentes recebem uma porcentagem maior, não existe isso. Ele é Não é proporcional. Ele é proporcional. Hoje já é proporcional. Ele é proporcional, sim. E, portanto, a nossa luta é do Fundeb para frente. Sim. Eu gostaria de dizer uma coisa sobre o Congresso Nacional. O Congresso Nacional ele vem exercendo, em algumas situações, um papel exemplar. Né? A postura do presidente Maia, com todas as brigas políticas que a gente tem, afinal o Congresso representa toda a sociedade brasileira, né? Ele tomou uma postura importante,
uma vez que o governo acabou não mandando nenhuma proposta, né, para discussão, que é um dos problemas que a gente tem com o governo. Sim. Se o governo apresentasse uma proposta, se discute. Então, era para apresentar, não apresentou, e agora o governo discorda de algo que nem ele sabe o que é, porque ele não mandou uma proposta. Sim. Então, o presidente Maia do Congresso, ele acelera esse processo e agora, de fato, esperamos que ele entre em discussão. Se não tiver Fundeb, hoje, todo o sistema de educação básica no Brasil desmonta por inanição, Thalita. Essa é a importância do Fundeb. Precisa mesmo não só da ação dos congressistas, mas de um grande movimento social. Os prefeitos que assistem, que estão assistindo a gente hoje, sabem disso, principalmente nas cidades menores. Existe já uma movimentação de prefeitos em relação a isso, mas não só de prefeitos. A sociedade precisa reagir. O Fundeb, ele tem uma importância no sistema educacional brasileiro muito forte. Você toca nesse ponto de que o governo deveria estar pensando sobre isso, criando projetos em relação a isso, e daí eu vou para essa questão de políticas públicas que estão sendo desenvolvidas pela pasta da educação. E daí a Folha de São Paulo traz uma informação muito interessante, que no ano passado o MEC gastou 3,2 milhões numa política pública, que é colocar propagandas em shopping centers incentivando os pais a lerem para os seus filhos. E daí tem uma crítica muito interessante do presidente do movimento Todos pela Educação, que ele fala que existe uma falta de compreensão do MEC do que é política pública de fato. Não é? Existe alguma política pública que a gente pode citar hoje que esteja sendo desenvolvida pelo Ministério da Educação? Thalita, eu estudei muito política pública para reconhecer alguma. Não há. Porque até conceitualmente não há. Porque política pública é a construção que se faz governamental a favor do bem comum, sobre matérias indisputáveis. Pode ter uma política pública também para a água. É o indisputável, de certa maneira, porque vai favorecer a todo mundo, mesmo que seja para um bairro. Mas é para o bairro, como um todo, né? Evidentemente, quando se faz isso no caso brasileiro, os mais empobrecidos são mais favorecidos, e graças a Deus, porque precisa ser. Mas é para o bairro, ou é para o município, ou é para o Estado, é para a nação. Mas política pública só pode ser feita se houver participação popular. Políticas públicas, nós vimos na construção das CONAIs, nós vimos no antigo Ministério das Cidades, onde as pessoas estavam conseguindo dizer que tipo de casa eles gostariam de ter. Nas conferências, né? Exatamente. As pessoas sendo auxiliares de engenharia. Isso é que é bonito como política pública. Assim como estudantes numa sala de aula comungam com o professor, como diz Paulo Freire, para construir o conhecimento. Caso contrário, não há conhecimento. Conhecimento não é quando alguém fala, é quando a gente analisa as coisas reais da vida, confronta-as e depois a gente conhece. E também esse é o princípio da ciência, não é? Agora, não tem nenhuma, não há nenhuma. Existem algumas políticas de antes que têm agora um nome esmaecido, ofuscado, aligeirado, que se diz seguir. Não estou fazendo, estou aqui dentro de uma política. Não. Houve o assassinato que existe do processo de construção da cultura brasileira, na qual inclui a educação. Tá? Eu não penso cultura só quando eu falo em teatro, cinema e música. Tá? A educação é o lugar sistemático da cultura. É fundamental, portanto, porque sistematiza, né? Traz a tradição, a vida, a história, etc., e cria pessoas, desenvolve pessoas. Mas então, não há política pública alguma, porque o fundamento dela era que houvesse construção de política pública. Consequentemente, qual o resultado provável? O fracasso. Mais uma arapuca.
a se tornar crônica dentro desse desenraizamento de cultura política do Brasil que estamos presenciando. A gente está estouradíssimo, eu só quero que o Giba termine, porque você não falou do amanhã. Pedir E para o aí? professor... Eu vou ficar no amanhã, então. É só amanhã, quero saber. Mas só para fazer. dizer, um ano de MEC pode ter destruído 10 anos de política educacional no Brasil. Tem 2 livros aqui na mão do professor Thalita que mostram o futuro. Está faltando um, que é a Constituição de 88. Tem a Constituição de 88, tem a LDB de 96 e tem o Plano Nacional de Educação de 2014 a 2024. Para ter orgulho de ser brasileiro, Thalita. O Brasil, desde 88 principalmente, ele construiu metas. Ele sabe do que ele precisa. O que nós precisamos é de um governo que faça política pública para definir o que nós escrevemos na Constituição de 88, na LDB de 96 e cumprir as metas do Plano Nacional de Educação. O que é o amanhã? É não ficar preso num governo que não sabe para onde ir. É justamente continuar o caminho que nós trilhamos desde 88. Isso é o amanhã. E eu confio que isso é possível. Muito obrigada pela presença de vocês hoje aqui, pela conversa que a gente teve, com tanta informação. Muito obrigada, pessoal. Giba, Luiz, agradeço. Obrigada. Agradeço. Bom, para todos, fica por aqui. Lembrando que você pode assistir ao nosso programa na reapresentação hoje, às 11 horas da noite. Obrigada pela companhia e até amanhã. Tchau, tchau.